Paulo Henrique Santamaria ergue os olhos do laptop pela primeira vez em 3 horas. O escritório no 47º andar da Torre Santa Maria oferece uma vista panorâmica de São Paulo, mas ele raramente a observa. Aos 30 anos, controla um império financeiro avaliado em 16 bilhões de reais. Sua rotina é medida em minutos preciosos, cada decisão podendo gerar ou destruir milhões. O interfone toca. Senhor Paulo, a nova cozinheira chegou para a entrevista. Mande subir. Larissa Santos ajusta o blazer emprestado da irmã enquanto o elevador sobe silenciosamente. Aos 26 anos, já trabalhou em 5 casas diferentes nos últimos 2 anos. A filha pequena, Sofia, de 4 anos, está na creche, mais uma despesa que aperta o orçamento. Esta vaga representa uma oportunidade única, trabalhar na cobertura do homem mais rico do país. As portas se abrem para um hall de mármore branco. Um homem alto, de terno impecável, a observa com olhar penetrante. Paulo analisa cada detalhe, postura, aparência, nervosismo. Contratou 12 cozinheiras nos últimos 18 meses. Todas foram dispensadas por motivos diversos: comida sem tempero, conversas excessivas, curiosidade sobre sua vida privada. Larissa Santos? Sim, senhor. Siga-me. A cozinha da cobertura impressiona. Equipamentos de última geração, uma ilha central de granito preto, janelas do chão ao teto. Paulo observa enquanto ela examina o ambiente, esperando o comportamento previsível, exclamações de admiração, comentários sobre o luxo. Larissa simplesmente pergunta: o senhor tem alguma restrição alimentar? A resposta direta o surpreende. Durante 20 minutos, ela demonstra conhecimento técnico, apresenta um cardápio variado, fala sobre custos sem parecer impressionada com o valor. Paulo decide contratá-la. Começará segunda-feira. 6 da manhã às 2 da tarde. As regras são simples: prepare as refeições, mantenha a cozinha organizada, não faça perguntas pessoais. Entendido. Uma última coisa: trabalho de casa. Nada de visitas ou ligações pessoais durante o expediente. Larissa hesita. Senhor Paulo, tenho uma filha pequena. Em emergências, posso precisar atender o telefone. Paulo franze a testa. Empregadas com filhos sempre trazem complicações. Mas algo na postura de Larissa o faz reconsiderar. Apenas emergências. Na segunda-feira, Larissa chega pontualmente às 6. A cobertura está silenciosa. Paulo aparece às 7, impecavelmente vestido, pega o café e sai sem uma palavra. A rotina se estabelece rapidamente. Ela prepara café da manhã, almoço, deixa o jantar semi-pronto na geladeira com instruções de aquecimento. Durante 2 semanas, trocam apenas cumprimentos educados. Paulo nota que a comida melhorou significativamente, temperos equilibrados, apresentação elegante, variedade criativa. Larissa mantém a cozinha impecável, trabalha em silêncio, não demonstra curiosidade sobre sua vida. Na 3ª semana, Paulo retorna inesperadamente ao meio-dia para buscar documentos esquecidos. Encontra Larissa no telefone, conversando em voz baixa. Amor, a mamãe vai buscar você mais tarde, tá? Está sendo boazinha na escolinha? Paulo observa a mudança em sua expressão, suavidade que substitui a postura profissional. Quando ela desliga, volta imediatamente ao trabalho, sem perceber que foi observada. Sua filha? Paulo pergunta, surpreendendo a si mesmo. Larissa se vira, claramente constrangida. Desculpe, senhor Paulo. Não se repetirá. Quantos anos ela tem? 4. Paulo acena e vai embora. Aquela noite, não consegue se concentrar no trabalho. A imagem de Larissa falando com carinho ao telefone o perturba. Há anos não ouve aquele tom de voz, genuíno, amoroso, sem segundas intenções. A rotina continua. Paulo começa a prestar mais atenção nos detalhes. Larissa chega sempre pontual, mesmo em dias chuvosos. Suas roupas são simples, mas sempre limpas e bem cuidadas. Ela trabalha com eficiência silenciosa, mas às vezes ele a ouve cantarolando baixinho. Em uma quinta-feira, Paulo decide almoçar em casa.
Larissa prepara salmão grelhado com legumes, apresentação digna de restaurante 5 estrelas. Ele come em silêncio, observando-a limpar os utensílios. Onde aprendeu a cozinhar assim? Larissa para, surpresa com a pergunta. Minha avó tinha um pequeno restaurante no interior. Aprendi com ela desde criança. E por que não abriu seu próprio restaurante? Precisa de capital inicial. Tenho outras prioridades agora. A filha, Paulo compreende. A conversa morre ali, mas algo mudou. Nos dias seguintes, ele se pega fazendo mais perguntas casuais. Descoberta que Larissa é formada em gastronomia, trabalhou em hotéis renomados antes de se dedicar a casas particulares para ter horário flexível. O pai da sua filha ajuda com as despesas? Larissa hesita. Não temos contato há 3 anos. Paulo não insiste, mas nota a mágoa discreta em sua voz. Na 6ª semana de trabalho, Larissa recebe uma ligação da creche. Sofia está com febre. Ela pede para sair mais cedo, claramente preocupada. Paulo observa sua agitação e, impulsivamente, oferece. Posso levá-la ao médico. Tenho um pediatra particular. Obrigada, mas não é necessário. Já marquei consulta no posto. A recusa o incomoda. Está acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência. A independência de Larissa é desconcertante. No dia seguinte, ela chega com olheiras. Paulo pergunta sobre Sofia. Está melhor. Foi só um resfriado. Precisou faltar ao trabalho para cuidar dela? Não teve jeito. Paulo calcula mentalmente a perda no salário dela. Pode trazer sua filha aqui quando ela estiver doente. A cobertura tem quartos extras. Larissa o encara, surpresa. Senhor Paulo, isso é muito generoso, mas não posso misturar. É prático. Você trabalha, ela descansa. Todos ganham. Na verdade, Paulo não consegue explicar por que fez a oferta. Algo na dedicação silenciosa de Larissa o move. 2 semanas depois, Sofia está com uma virose mais forte. Larissa chega com a menina no colo, visivelmente hesitante. Ela vai ficar quietinha, prometo. Paulo observa a criança pela primeira vez. Cabelos cacheados como os da mãe, olhos grandes e curiosos. Larissa a instala em um dos quartos de hóspedes com desenhos animados na televisão. Durante a manhã, Paulo trabalha no escritório, mas se distrai com sons vindos do quarto, Larissa cantando baixinho, a filha rindo fraquinho. Às 11, decide verificar se precisam de algo. Encontra Sofia sentada na cama, brincando com uma boneca de pano enquanto Larissa dobra as roupinhas dela com cuidado militar. Como está se sentindo? Paulo pergunta à criança. Sofia o olha sem medo, diferente da reação usual das crianças. A maioria se intimida com sua presença. Melhor. A mamãe fez chá com mel. Você gosta de ficar aqui? É grande. Tem muitos quartos vazios. A observação inocente o atinge. Larissa fica tensa, temendo que a filha tenha sido inadequada. Sofia, não incomode o Sr. Paulo. Ela não me incomoda. Paulo se surpreende com a própria sinceridade. Por que acha que os quartos estão vazios? Por que você não tem família aqui? A simplicidade da resposta desarma todas as suas defesas. Paulo sempre evitou pensar na solidão que permeia a cobertura gigantesca. Trabalho, reuniões, jantares de negócios preenchem sua agenda, mas a casa permanece silenciosa. E isso é ruim? Ele pergunta, genuinamente curioso sobre a perspectiva da criança. Não sei. Eu gostaria de ter uma casa assim para brincar, mas ficaria triste sem a mamãe. Larissa intervém rapidamente. Sofia, vamos deixar o Sr. Paulo trabalhar. Mas Paulo não quer ir embora. Senta-se na poltrona ao lado da cama. Que tipo de brincadeiras você gostaria de fazer aqui? Os olhos de Sofia se iluminam. Ela descreve fantasias elaboradas, esconde-esconde pelos corredores, teatrinho na sala grande, piquenique na varanda. Paulo ouve fascinado. Ninguém jamais enxergou sua casa como espaço de diversão.
Larissa observa a interação com crescente espanto. O homem temido por executivos experientes conversa pacientemente com uma criança de 4 anos, genuinamente interessado em suas ideias. Naquela tarde, Paulo cancela 2 reuniões. Quando Larissa precisa preparar o almoço, ele fica com Sofia. Ela mostra desenhos que fez, conta histórias confusas sobre a escolinha, pergunta sobre seu trabalho. Você manda nas pessoas? De certa forma, sim. É legal mandar. Paulo reflete. Às vezes é solitário. Por que você não arranja amigos? A pergunta direta o desconcerta. Como explicar a complexidade de relacionamentos adultos para uma criança? Como admitir que não consegue distinguir interesse genuíno de oportunismo? É complicado. Minha mamãe diz que fazer amigos não é complicado. Só precisa ser legal com as pessoas. A simplicidade da lógica infantil o faz sorrir genuinamente pela primeira vez em meses. Quando Larissa termina o almoço, encontra Paulo e Sofia jogando um jogo improvisado com blocos de papel. Ele parece completamente relaxado, diferente do homem tenso que conhece. Senhor Paulo, não precisa. Estou me divertindo. A admissão o surpreende. Naquela noite, Paulo janta sozinho como sempre, mas a cobertura não parece tão silenciosa. Ecoa ainda a risada de Sofia, as conversas descomplicadas, a sensação estranha de conexão humana sem segundas intenções. Nos dias seguintes, se pega pensando na dupla. Larissa retorna ao trabalho com Sofia recuperada, e a rotina se restabelece. Mas algo fundamental mudou. Paulo observa Larissa com nova perspectiva, não apenas como empregada eficiente, mas como mulher que equilibra trabalho, maternidade e dignidade com graça impressionante. Começa a fazer perguntas mais pessoais. Descobre que ela sustenta também a mãe, que Sofia é uma criança brilhante, que Larissa tem sonhos além da cozinha, gostaria de estudar administração, talvez abrir um negócio próprio algum dia. Por que não faz uma faculdade à noite? Com que dinheiro? E quem cuidaria da Sofia? Paulo não responde, mas começa a formar planos. Na semana seguinte, oferece aumento substancial no salário. Larissa recusa. Meu trabalho não mudou. Não mereço aumento. A integridade dela o impressiona e frustra simultaneamente. Está acostumado a resolver problemas com dinheiro, mas Larissa não se deixa comprar. E se eu precisasse que você ficasse até mais tarde alguns dias? Para jantares de negócios? Dependeria do dia e do horário. Preciso buscar Sofia na creche às 5. Paulo reorganiza sua agenda para acomodar as necessidades dela. Executivos ficam surpresos quando reuniões são remarcadas, mas ele não explica os motivos. O primeiro jantar de negócios que Larissa prepara impressiona os convidados. Menu sofisticado, apresentação impecável, serviço discreto. Paulo observa como ela trabalha, concentrada, profissional, invisível quando necessário. Após os convidados saírem, Paulo a encontra limpando a cozinha. Foi perfeito. Obrigado. Larissa sorri, o primeiro sorriso verdadeiro que ele vê. Gosto de cozinhar para ocasiões especiais. Por quê? É um tipo de arte. Criar algo que traz prazer às pessoas. Paulo nunca pensou em comida como arte. Para ele, sempre foi apenas necessidade ou ferramenta social. Mas observando Larissa falar sobre culinária com paixão, começa a entender. Você é artista, então. O comentário a surpreende e emociona. Nunca pensei assim. Deveria. Tem talento real. Naquela noite, Paulo tem dificuldade para dormir. A imagem de Larissa sorrindo fica gravada em sua mente. Começa a admitir para si mesmo que seus sentimentos ultrapassaram o profissional. A percepção o aterroriza. Relacionamentos sempre foram transacionais em sua experiência, mulheres interessadas em status, dinheiro ou conexões. A ideia de vulnerabilidade emocional genuína o assusta. Nas semanas seguintes, luta contra os próprios sentimentos. Tenta manter distância, volta à formalidade anterior. Mas Larissa percebe a mudança e fica confusa. A química entre eles é inegável,
mas também problemática. Em uma quinta-feira, a creche liga informando que Sofia machucou o joelho no parquinho. Nada grave, mas Larissa fica visivelmente preocupada. Paulo oferece seu carro e motorista. Eu levo você. Senhor Paulo, não precisa. Precisa sim. Vamos. No caminho para a creche, Larissa está tensa. Paulo observa seu perfil, a preocupação materna evidente. Ela vai ficar bem. Eu sei. É difícil quando acontece algo e você não está lá. Você é uma mãe excelente. Como pode saber? Mal me conhece. A pergunta é justa. Paulo reflete sobre o que realmente sabe dela: dedicação silenciosa, integridade inabalável, amor incondicional pela filha. Conheço o suficiente. Na creche, Sofia corre para os braços da mãe com um curativo pequeno no joelho. A reunião entre mãe e filha emociona Paulo de forma inesperada. Observa como Larissa examina o ferimento com cuidado, beija a testa da criança, sussurra palavras tranquilizadoras. Oi, senhor Paulo. Sofia o cumprimenta alegremente. Você veio me buscar também. Vim ajudar sua mãe. Que legal. Você pode jantar com a gente hoje? O convite inocente cria tensão imediata. Larissa fica vermelha. Sofia, o senhor Paulo tem compromissos. Na verdade, não tenho. A resposta sai antes que Paulo possa se censurar. Larissa o olha surpresa. Não precisa. Gostaria de aceitar. Se você permitir. O apartamento de Larissa é pequeno, mas acolhedor. 2 quartos, sala e cozinha integradas, decoração simples com toques pessoais, fotos de Sofia, plantas, livros de culinária. Paulo se sente estranhamente confortável no espaço modesto. Sofia mostra seus brinquedos, desenhos na geladeira, conta sobre a escola. Larissa prepara um jantar simples, lasanha caseira, salada, suco natural. A intimidade doméstica é nova para Paulo. Nunca experimentou a rotina familiar comum, jantares descontraídos, conversas casuais, calor humano genuíno. Por que você mora sozinho naquela casa grande? Sofia pergunta durante o jantar. Sempre morei sozinho. Não fica com medo? De quê? De monstros. Eu durmo com a mamãe quando tenho pesadelos. Paulo sorri. Não acredito em monstros. Eu também não, mas às vezes fico com medo mesmo assim. A honestidade infantil o desarma. E o que você faz quando fica com medo? Lembro que a mamãe está ali. Aí o medo vai embora. Larissa observa a conversa com crescente surpresa. Paulo interage naturalmente com Sofia, sem condescendência ou impaciência. Para uma criança que cresceu sem figura paterna, a atenção masculina carinhosa é preciosa. Após o jantar, Sofia insiste em mostrar seu quarto. Berço transformado em cama pequena, estante com livros infantis, parede decorada com seus próprios desenhos. Paulo observa cada detalhe, o cuidado de Larissa em criar um ambiente alegre dentro das limitações financeiras. Gosta do meu quarto? É aconchegante. O que significa aconchegante? Significa que faz você se sentir em casa. Sofia pensa na resposta. Sua casa não é aconchegante. A pergunta simples revela uma verdade que Paulo evita há anos. Sua cobertura luxuosa é showroom, não lar. Impressiona visitas, demonstra sucesso, mas não oferece conforto emocional. Não muito. Por que você não deixa ela aconchegante? Não sei como fazer isso. Quer que eu te ensine? O oferecimento sincero da criança o emociona profundamente. Gostaria muito. Larissa coloca Sofia para dormir enquanto Paulo fica na sala, folheando um livro de receitas. Quando ela retorna, ele está absorto nas páginas. Desculpe a bagunça. E a curiosidade da Sofia. Não precisa se desculpar. Ela é incrível. Às vezes fala demais. Fala o que pensa. É refrescante. Sentam no sofá pequeno, distância respeitosa entre eles. Paulo observa o apartamento novamente, limpo,
organizado, cheio de amor. Como consegue fazer tudo isso sozinha? Não tenho escolha. Tem sim. Poderia ter aceito a ajuda do pai dela, ou procurado alguém com mais recursos. Não quero depender de ninguém. A independência feroz de Larissa ecoa sua própria personalidade. Ambos aprenderam a contar apenas consigo mesmos. É solitário às vezes? Larissa hesita. Às vezes. Mas tenho a Sofia. E quando ela crescer? Sair de casa. Ainda faltam muitos anos. Não penso nisso. Paulo entende o mecanismo de defesa. Também evita planejar futuro emocional, concentrando-se apenas em objetivos profissionais tangíveis. Posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Por que o pai de Sofia foi embora? Larissa fica tensa. Disse que não estava preparado para ser pai. Queria que eu interrompesse a gravidez. E você se recusou. Não conseguia. Desde que soube que estava grávida, já amava ela. A coragem dessa decisão impressiona Paulo. Larissa escolheu enfrentar a maternidade solo, sacrificando estabilidade financeira e relacionamento. Ele sabe como ela é especial. Não tem contato conosco há 3 anos. A perda é dele. Larissa olha Paulo com nova curiosidade. Por que nunca se casou? Teve relacionamentos sérios? Agora é Paulo que hesita. Relacionamentos, sim. Sérios, é discutível. O que significa? Sempre tive dúvidas sobre as motivações das pessoas. Difícil saber quem gosta de mim ou da minha conta bancária. Isso deve ser terrível. Você se acostuma. Não acho que alguém se acostume com solidão. Só aprende a fingir que não importa. A observação atinge o centro de suas defesas. Paulo reconhece a verdade que evita há anos. E você? Já pensou em se relacionar novamente? Com uma criança pequena, trabalha em tempo integral, sem dinheiro para babá? Não é prático. Praticidade não é tudo. Para mim, tem que ser. Não posso me dar ao luxo de sonhar. A amargura sutil na voz dela o entristece. Larissa sacrificou não apenas estabilidade financeira, mas também esperanças românticas. Talvez não precisasse abrir mão de tudo. É fácil falar quando se tem escolhas. A conversa fica tensa. Paulo percebe que sua perspectiva privilegiada pode soar insensível. Não quis minimizar suas dificuldades. Eu sei. Desculpe se soei ríspida. É que, às vezes é frustrante ouvir conselhos de quem nunca precisou escolher entre pagar aluguel e comprar remédio. A realidade crua exposta o choca. Paulo vive em um mundo onde dinheiro resolve qualquer problema, onde escolhas se baseiam em preferências, não necessidades. Você está certa. Não entendo sua realidade. Não estou criticando. Só, é diferente. O silêncio se alonga. Paulo luta com sentimentos contraditórios, atração crescente, diferenças socioeconômicas, complicações profissionais. Deveria ir embora, ele diz finalmente. Claro. Obrigada pelo jantar, por me trazer à creche, por tudo. Na porta, hesitam. A tensão entre eles é palpável. Paulo tem vontade de beijá-la, mas as implicações o paralisam. Larissa. Sim. Nada. Até segunda. No elevador, Paulo se repreende pela covardia. Mas também reconhece a sabedoria em manter distância. Relacionamentos entre patrão e empregada raramente terminam bem. Nos dias seguintes, tentam voltar à rotina anterior, mas a intimidade do jantar mudou a dinâmica. Conversas casuais têm subtexto, olhares demoram mais que necessário, proximidade física gera tensão. Paulo fica mais tempo em casa, inventando desculpas para estar na cozinha quando Larissa trabalha. Ela nota a mudança, mas não comenta. Em uma terça-feira, Sofia fica doente novamente, nada sério, mas precisa ficar em casa. Larissa traz a filha para o trabalho, já acostumada com a flexibilidade de Paulo. Durante a manhã, ele trabalha no escritório, mas se distrai com sons vindos da cozinha.
Larissa cantando baixinho, Sofia fazendo perguntas sobre ingredientes, risos espontâneos. Às 11, decide verificar se precisam de algo. Encontra Sofia sentada no balcão, ajudando a mãe a preparar biscoitos. Farinha nas roupas, chocolate no rosto, felicidade genuína. Estou ensinando a Sofia a cozinhar, Larissa explica, ligeiramente constrangida pela bagunça. Posso aprender também? A pergunta surpreende ambas. Sofia bate palmas animada. Sim. Você pode ser meu ajudante. Paulo ri genuinamente. Seria uma honra. A próxima hora é reveladora. Paulo, acostumado a controlar multimilionários, recebe ordens de uma criança de 4 anos. Mexa devagar. Não, assim não. Deixe eu mostrar. Larissa observa fascinada enquanto ele segue instruções da filha com paciência infinita, suja as mãos de massa, ri dos próprios erros. Você é péssima em cozinhar, Sofia declara com franqueza brutal. Sou mesmo. Nunca aprendi. Não faz mal. A mamãe pode te ensinar. Ela ensina tudo muito bem. O elogio da filha deixa Larissa emocionada. Paulo nota como ela se ilumina com o reconhecimento. Sua mãe é mesmo uma professora excelente. Quando os biscoitos ficam prontos, fazem um piquenique improvisado na varanda. Paulo observa a cidade lá embaixo enquanto Sofia conta histórias da escola. A perspectiva é diferente, menos isolada, mais conectada. Por que você trabalha tanto? Sofia pergunta. Para ganhar dinheiro. Para que você quer tanto dinheiro? A pergunta simples não tem resposta fácil. Paulo sempre trabalhou por impulso de provar algo, superar expectativas, construir império. Mas nunca questionou o objetivo final. É complicado. Minha mamãe trabalha para comprar comida e pagar nossa casa. Para que você trabalha? Larissa intervém. Sofia, deixe o Sr. Paulo em paz. Não, ela está certa em perguntar. Paulo reflete honestamente. Acho que trabalho porque não sei fazer mais nada. Você sabe fazer biscoitos agora, Sofia aponta pragmaticamente. É verdade. E sabe brincar comigo. E conversar com a mamãe. Você sabe fazer várias coisas. A simplicidade da lógica infantil revela verdades que Paulo evita. Sua identidade se resume ao trabalho porque nunca desenvolveu outros aspectos da personalidade. Naquela tarde, depois que Larissa e Sofia vão embora, Paulo caminha pela cobertura vazia. Os quartos silenciosos, a cozinha imaculada, a vista panorâmica que costumava impressioná-lo. Tudo parece vazio comparado às horas anteriores preenchidas por risadas e conversas. Pela primeira vez, admite para si mesmo que está apaixonado. Não apenas por Larissa, mas pela vida que ela representa, autenticidade, propósito, conexão humana genuína. A percepção o aterroriza. Relacionamentos significam vulnerabilidade, e vulnerabilidade é luxo que nunca se permitiu. Mas a alternativa, retornar à existência solitária anterior, parece insuportável. Na semana seguinte, Paulo toma uma decisão. Convida Larissa para uma conversa após o expediente. Preciso dizer algo que pode complicar nossa relação profissional. Larissa fica tensa. Se fiz algo errado. Não fez nada errado. O problema sou eu. Paulo respira fundo. Estou desenvolvendo sentimentos por você que ultrapassam o âmbito profissional. O silêncio se alonga. Larissa processa a confissão, expressão indecifrável. Senhor Paulo. Paulo. Só Paulo. Paulo, isso é complicado. Eu sei. Por isso estou sendo honesto. Não quero que se sinta pressionada ou desconfortável. Se preferir, posso ajudá-la a encontrar outra colocação, com referências excelentes. Você está me dispensando? Não. Estou oferecendo escolha. Sei que a situação é delicada. Larissa caminha até a janela, observando a cidade noturna. Paulo espera ansioso sua resposta. Posso ser honesta também? Por favor. Eu também sinto algo por você. Mas tenho medo. De quê? De tudo.
Das diferenças entre nós, das complicações, de machucar a Sofia se as coisas derem errado. E se não derem errado? Você vive em outro mundo, Paulo. Bilhões de reais, decisões que afetam milhares de pessoas, responsabilidades que mal posso imaginar. Eu luto para pagar prestação da creche. Dinheiro não define quem somos. Define nossas opções. Você pode escolher se relacionar comigo como experimento interessante. Eu não posso me dar esse luxo. Tenho uma filha para proteger. A dureza da realidade o atinge. Para Larissa, relacionamento fracassado não significa apenas coração partido, mas potencial instabilidade financeira. Não é experimento. Eu nunca senti isso antes. O que, especificamente? Vontade de chegar em casa sabendo que alguém estará lá. Interesse genuíno no dia de outra pessoa. Desejo de construir algo juntos. Larissa observa com nova atenção. E a Sofia? Ela não é apenas minha filha. É parte integral da minha vida. Eu gosto dela. Muito. Ela me ensina coisas que não sabia que precisava aprender. Como o quê? Como rir sem motivo específico. Como fazer perguntas simples que revelam verdades complexas. Como amar sem segundas intenções. A resposta parece tocá-la profundamente. Paulo, eu. Não precisa responder agora. Só, pense na possibilidade. Larissa acena e vai embora, deixando Paulo sozinho com esperanças e medos em conflito. Teatrinho com fantasias improvisadas, ler histórias antes de dormir. Nos dias seguintes, a tensão é palpável. Tentam manter normalidade profissional, mas cada interação tem significado adicional. Paulo observa Larissa trabalhar, admira sua competência, imagina futuro compartilhado. Larissa luta entre atração e pragmatismo. A resolução vem de fonte inesperada. Sofia adoece gravemente, pneumonia que requer hospitalização. Larissa fica desesperada, dividida entre trabalho e cuidados médicos. Paulo não hesita. Cancela todos os compromissos, acompanha a mãe e filha ao hospital, providencia os melhores médicos, fica com Larissa durante as noites difíceis. Não precisa fazer isso, ela sussurra na terceira madrugada, enquanto Sofia dorme conectada a monitores. Preciso sim. Paulo segura a mão dela. Vocês duas se tornaram importantes para mim. Paulo. Deixe eu cuidar de vocês. Pelo menos desta vez. Larissa não tem forças para resistir. A doença da filha a deixou vulnerável, e o apoio incondicional de Paulo quebra suas últimas defesas. No quarto dia, Sofia melhora significativamente. Quando acorda e vê Paulo dormindo na poltrona ao lado da cama, sorri fraquinho. Você ficou aqui comigo? Claro. Prometi à sua mãe que cuidaria de você. Você gosta da minha mamãe? A pergunta direta da criança o surpreende. Gosto muito. Ela gosta de você também. Ela fica diferente quando você está perto. Diferente como? Mais feliz. Ela sorri mais. A observação infantil revela o que os adultos tentam esconder. Sofia, com a percepção aguçada das crianças, identifica mudanças sutis no comportamento da mãe. E você? Gostaria que eu ficasse por perto mais vezes? Sim. Você pode ser meu papai. A pergunta inocente atinge Paulo como um raio. Larissa, que acabará de entrar no quarto, fica paralisada. Sofia, não pode fazer esse tipo de pergunta. Por que não? Eu quero um papai, e o Paulo é legal comigo. Paulo se ajoelha ao lado da cama. Sofia, ser papai é uma responsabilidade muito séria. Significa estar sempre presente, cuidar, proteger, amar para sempre. Você não quer fazer isso? A pergunta simples exige resposta honesta. Paulo olha para Larissa, depois para a criança que espera ansiosamente. Quero muito. Mas preciso ter certeza de que sua mãe também quer. Todos os olhares se voltam para Larissa. Ela está visivelmente emocionada, lágrimas nos olhos. Mamãe, você quer que o Paulo seja meu papai?
Larissa se aproxima da cama, pega a mão da filha. Amor, essas são decisões de adultos. Muito complicadas. Por que os adultos complicam tudo? Vocês se gostam, eu gosto dele, ele gosta de nós. Não é simples assim. Paulo ri através das lágrimas que não esperava derramar. Ela tem razão, sabe? Talvez estejamos complicando desnecessariamente. Larissa observa com intensidade nova. Paulo, você tem certeza do que está dizendo? Assumir uma família pronta, com todas as responsabilidades e complicações. Tenho certeza de que quero tentar. Tenho certeza de que amo vocês duas. Tenho certeza de que minha vida faz mais sentido com vocês nela. E se não der certo? E se descobrir que não é o que imaginou? E se der certo? E se descobrirmos que somos melhores juntos do que separados? Sofia bate palmas fracamente. Isso significa que vamos morar na casa grande? A pergunta prática da criança quebra a tensão emocional. Todos riem. Se sua mãe aceitar, Paulo responde. Larissa hesita ainda. Paulo, preciso de tempo. Esta decisão afeta nossa vida inteira. Quanto tempo precisar? E se eu decidir que é arriscado demais? Então respeitarei sua decisão. Mas sempre estarei aqui se mudar de ideia. Sofia puxa a mão da mãe. Mamãe, você me ensinou que quando gostamos de alguém, devemos ser corajosos. Você pode ser corajosa agora. A sabedoria precoce da filha emociona Larissa profundamente. Quando você ficou tão esperta? Sempre fui esperta. Vocês que são meio lentos. A observação arranca gargalhadas dos três. A tensão se dissolve em afeto familiar. Durante a semana de recuperação de Sofia no hospital, Paulo praticamente muda sua rotina. Trabalha do quarto, participa das consultas médicas, traz brinquedos e livros, conta histórias antes de Sofia dormir. Larissa observa como ele se adapta naturalmente ao ritmo de uma criança doente, paciência infinita com perguntas repetitivas, disposição para jogos simples, carinho genuíno sem esforço aparente. Nunca pensei que você tivesse instinto paternal, ela comenta uma noite. Eu também não. Sofia desperta algo em mim que não sabia que existia. E comigo? O que despertei em você? Paulo a puxa para mais perto no sofá pequeno do quarto hospitalar. Desejo de ser melhor. Vontade de construir algo significativo além do trabalho. Coragem para ser vulnerável. Tenho medo, Paulo. Eu também. Mas tenho mais medo de deixar esta oportunidade passar. Larissa encosta a cabeça no ombro dele. E se as pessoas disserem que estou interessada no seu dinheiro? As pessoas sempre vão falar. Você se importa com a opinião de estranhos ou com nossa felicidade? Com nossa felicidade. Sempre. Então temos nossa resposta. No último dia no hospital, Sofia está completamente recuperada e ansiosa para ir para casa. Mas surge uma dúvida: qual casa? Posso escolher? Ela pergunta. Claro, Paulo responde. Quero ficar alguns dias na nossa casa pequenininha e alguns dias na casa grande. Assim posso brincar nos dois lugares. A solução infantil é perfeita. Permite transição gradual, mantém a segurança do conhecido enquanto explora novas possibilidades. E se a mamãe concordar com isso? Paulo pergunta. Larissa sorri, o primeiro sorriso completamente relaxado que Paulo vê. Concordo. A primeira semana na cobertura é reveladora. Sofia explora cada cômodo com fascínio, transforma espaços formais em áreas de brincadeira, enche a casa silenciosa com risadas e vida. Paulo descobre alegrias simples que não experimentava desde a infância: jogar bola na sala grande, fazer teatrinho com fantasias improvisadas, ler histórias antes de dormir. Larissa observa a transformação de ambos. Paulo, sempre tenso e controlado, relaxa na presença da filha. Sofia, que sempre sentiu falta de figura paterna, floresce com a atenção masculina carinhosa. Está funcionando melhor do que imaginei, ela confessa a Paulo numa noite depois que Sofia dorme. Também estou surpreso. Sinto como se finalmente tivesse encontrado meu lugar.
E o trabalho? Não está negligenciando responsabilidades? Estou delegando mais, automatizando processos, trabalhando de forma mais inteligente. Descobri que posso ser eficiente sem ser obsessivo. A mudança é notável. Paulo mantém produtividade profissional, mas equilibra melhor as prioridades. Reuniões terminarão pontualmente, fins de semana são protegidos para a família, viagens de negócios são minimizadas. Os funcionários da empresa notam a diferença. O CEO carrancudo e intimidador se torna mais acessível, menos explosivo, ocasionalmente até sorri durante reuniões. Senhor Paulo, posso fazer uma observação? Pergunta Roberto, seu assistente pessoal há 5 anos. Claro. O senhor parece mais feliz ultimamente. Paulo sorri genuinamente. Estou mais feliz. É a nova cozinheira? É a nova família. A notícia se espalha rapidamente pelos corredores corporativos. O bilionário solteiro mais cobiçado do país está comprometido com uma funcionária. As reações variam de surpresa a especulação maliciosa. Paulo antecipa as fofocas e decide ser proativo. Convoca reunião com diretoria para anunciar oficialmente seu relacionamento. Larissa não é mais minha funcionária. Ela é minha companheira e futura esposa. Sofia é minha filha adotiva. Qualquer comentário inadequado sobre minha família será tratado como questão pessoal por mim. A declaração firme estabelece limites claros. Ninguém ousará questionar publicamente suas escolhas pessoais. Mas nem tudo é simples. A exposição pública traz pressões inesperadas. Paparazzi seguem Larissa e Sofia, tabloides especulam sobre fortuna e prenúpcio, amigas do passado de Paulo surgem com insinuações maliciosas. Uma noite, Larissa está particularmente perturbada. Saiu uma matéria dizendo que sou interesseira. Que planejo me casar contigo pelo dinheiro. E isso te incomoda? Claro que incomoda. Não é verdade. Eu sei que não é verdade. Sofia sabe. Você sabe. O resto não importa. Mas e se as pessoas? Larissa, olhe para mim. Paulo segura o rosto dela com as 2 mãos. Eu te amo. Amo Sofia. Quero passar o resto da vida com vocês. A opinião pública não mudará isso. Às vezes me sinto como se não merecesse. Pare com isso. Você me trouxe mais alegria em 6 meses do que tive na vida inteira. Se alguém não merece alguém aqui, sou eu que não mereço vocês. O beijo que se segue é cheio de paixão e promessa. Quando se separam, Larissa sorri através das lágrimas. Como ficou tão sábio? Uma criança de 4 anos me ensinou que amor é simples. Os adultos é que complicam. 3 meses depois, Paulo oficializa o pedido de casamento de forma caracteristicamente não convencional. Durante um café da manhã em família, ele se ajoelha no chão da cozinha. Sofia, posso pedir sua mãe em casamento? A criança grita de alegria e bate palmas. Sim. Sim. Agora somos família de verdade. Paulo se volta para Larissa, que está emocionada demais para falar. Larissa Santos, você aceita se casar comigo? Aceita me deixar ser pai da Sofia oficialmente? Aceita construir uma vida juntos? Sim, ela sussurra. Sim para tudo. O anel é simples mas elegante. Paulo aprendeu que Larissa valoriza significado mais que ostentação. O diamante solitário brilha na luz matinal da cozinha onde tudo começou. Os preparativos do casamento refletem a personalidade do casal. Cerimônia íntima com familiares próximos, recepção elegante mas não extravagante, foco na celebração do amor em vez da demonstração de riqueza. Sofia é dama de honra, obviamente. Usa um vestido cor-de-rosa e leva as alianças com seriedade adorável. Durante a cerimônia, quando o juiz pergunta se há objeções, ela grita, eu objeto. Eles estão demorando demais. A espontaneidade da criança arranca gargalhadas de todos os presentes. O momento de tensão se transforma em alegria pura. Quando finalmente se beijam como marido e mulher, Sofia corre para abraçá-los. Agora somos família para sempre. Para sempre, Paulo confirma,
abraçando as duas mulheres que transformaram sua vida. A lua de mel é em um resort familiar no litoral. Nada muito extravagante, Paulo aprendeu que momentos simples têm mais valor que luxo excessivo. Sofia brinca na praia enquanto Paulo e Larissa caminham de mãos dadas, planejando o futuro. Está pensando em quê? Larissa pergunta. Em como minha vida mudou. Há um ano, eu era um homem solitário que trabalhava 16 horas por dia sem propósito real. Agora tenho família, equilibro trabalho e vida pessoal, acordo todos os dias com razão para sorrir. E se arrepende de algo? Apenas de ter demorado tanto para encontrar vocês. Talvez precisássemos passar por tudo o que passamos para estar prontos um para o outro. Paulo reflete na sabedoria da observação. Suas experiências anteriores, solidão, relacionamentos superficiais, foco obsessivo no trabalho, o prepararam para valorizar a autenticidade quando finalmente a encontrou. Você tem razão. Timing é tudo. E agora? Quais são nossos planos? Continuar construindo nossa família. Talvez dar um irmãozinho para Sofia. Paulo. Larissa fica vermelha, mas sorri. Que foi? Ela já perguntou 3 vezes quando vai ter um bebê para cuidar. E você? Quer mais filhos? Quero tudo com você. Filhos, crescer velhos juntos, ver Sofia se formar, casar, ter netos. A conversa é interrompida por Sofia correndo em direção a eles, segurando uma concha. Olha o que achei. É para dar sorte. Paulo pega a concha, observa o brilho natural. Já temos toda a sorte que precisamos, princesa. Como assim? Temos uns aos outros. Sofia reflete na resposta com seriedade de criança. É verdade. Somos a família mais sortuda do mundo. De volta a São Paulo, estabelecem nova rotina. Paulo trabalha período integral, mas reserva tardes para atividades familiares. Larissa retoma sonhos adiados, começa a faculdade de administração no período noturno, planeja abrir restaurante próprio no futuro. A cobertura se transforma completamente. Quartos vazios viram playroom e escritório doméstico. A cozinha profissional recebe aulas culinárias familiares. A sala formal acomoda sessões de cinema e jogos. Paulo descobriu que sua casa sempre foi incompleta não por falta de móveis ou decoração, mas por falta de vida. Agora, cada cômodo tem propósito, cada espaço ressoa com amor e risadas. Uma tarde, 6 meses após o casamento, Paulo está no escritório quando ouve discussão vinda da cozinha. Aproxima-se discretamente e escuta Sofia explicando para uma amiga. Meu papai era muito triste antes. Ele morava sozinho nesta casa gigante e não sabia sorrir direito. Aí minha mamãe veio trabalhar aqui e ensinou ele a ser feliz. E eu ensinei ele a brincar. Agora ele sabe fazer tudo, cozinhar biscoitos, contar histórias, dar abraços que fazem a tristeza ir embora. A descrição simples da criança resume perfeitamente sua transformação. Paulo se afasta emocionado, lembrando do homem que era antes, bem-sucedido financeiramente mas emocionalmente empobrecido. Naquela noite, depois que Sofia dorme, ele conta a Larissa sobre a conversa. Ela tem razão, sabe? Vocês me salvaram. Nós nos salvamos mutuamente. Eu estava perdendo esperança de encontrar amor verdadeiro. Sofia estava crescendo sem pai. Você estava se enterrando no trabalho para evitar solidão. Juntos, nos completamos. E agora? Estamos completos? Larissa sorri misteriosamente. Quase. Quase. Bem. Sofia pode ter que dividir a atenção em alguns meses. Paulo leva alguns segundos para entender a insinuação. Quando compreende, seus olhos se iluminam. Você está grávida de 6 semanas. Paulo a abraça e gira pela sala, ambos rindo e chorando simultaneamente. Sofia vai ficar maluca de felicidade. Vamos contar amanhã. Quero que seja surpresa especial. Na manhã seguinte, durante o café, Larissa anuncia casualmente: Sofia, como você se sentiria em ser irmã mais velha? A criança para de comer, processando a informação. Irmã mais velha?
Isso significa: vai ter bebê. Vai ter bebê. Sofia pula da cadeira e abraça os pais. Eu vou ensinar tudo para ele. Como comer, como brincar, como fazer o papai sorrir. E se for menina? Paulo pergunta. Ainda melhor. Vou ter uma irmãzinha para brincar de boneca. A alegria pura da criança infecta os adultos. A família que começou por acaso está crescendo por escolha consciente. Os meses seguintes trazem nova dinâmica. Paulo se torna ainda mais protetor, Larissa equilibra a gravidez com estudos, Sofia assume o papel de irmã mais velha responsável com seriedade adorável. A empresa continua próspera sob liderança mais equilibrada de Paulo. Ele descobre que delegar responsabilidades e manter equipe motivada produz melhores resultados que controle obsessivo anterior. Em reunião trimestral da diretoria, os números impressionam. Produtividade subiu 15%, satisfação dos funcionários atingiu índices recordes, inovação acelerou. Como explica esses resultados? Pergunta um dos diretores. Liderança feliz inspira equipe feliz. Equipe feliz trabalha melhor. E o que mudou em sua liderança? Paulo sorri pensando na família em casa. Aprendi que sucesso profissional sem satisfação pessoal é vazio. Quando encontrei equilíbrio, me tornei melhor líder. A filosofia simples revoluciona a cultura corporativa. Outros executivos começam a questionar próprias prioridades, buscando harmonia entre trabalho e vida pessoal. No 8º mês de gravidez, Larissa se forma em administração. Paulo e Sofia estão na primeira fila da formatura, aplaudindo entusiasmadamente quando ela recebe o diploma. Mamãe ficou ainda mais inteligente. Sofia comenta orgulhosa. Sua mãe sempre foi inteligente. Agora tem papel para provar. Após a cerimônia, Larissa anuncia seus planos. Quero abrir um restaurante. Pequeno no início, focado em culinária caseira de qualidade. Posso investir? Não. Quero fazer com minhas próprias conquistas. Você pode me dar conselhos, mas o negócio será meu. Paulo admira a independência da esposa. Mesmo com acesso a recursos ilimitados, ela mantém desejo de construir algo próprio. Então me deixe ser seu primeiro cliente. Aceito. 2 semanas antes do nascimento do bebê, Sofia faz uma pergunta que surpreende os pais. Quando meu irmãozinho nascer, vocês vão me amar menos. A insegurança inesperada quebra o coração de Paulo. Ele se ajoelha na altura da filha. Sofia, olhe nos meus olhos. O amor não diminui quando se divide. Aumenta. Vou amar você exatamente como amo agora, e vou amar o bebê também. Meu coração é grande o suficiente para amar vocês 3 para sempre. Promete. Prometo. E sabem por que tenho certeza? Por quê? Porque antes de conhecer você e sua mãe, meu coração estava vazio. Agora está tão cheio de amor que transborda. Bebês trazem mais amor, não menos. Sofia abraça o pai com força. Você é o melhor papai do mundo. E você é a melhor filha do mundo. O parto acontece numa manhã de dezembro. Paulo acompanha Larissa, enquanto Sofia fica com a avó materna, ansiosa por conhecer o irmão. Às 14h37, nasce Miguel, 8 libras de bebê saudável que chora vigorosamente, anunciando chegada ao mundo. Paulo segura o filho pela primeira vez com reverência. Olá, Miguel. Sou o seu papai. O bebê para de chorar momentaneamente, como se reconhecesse a voz. Paulo está emocionado demais para falar. Ele é perfeito, Larissa sussurra. Como você. Como Sofia. Como nossa família. Quando Sofia finalmente conhece o irmão, sua reação é pura magia. Ele é tão pequenininho. Posso segurá-lo? Sob supervisão cuidadosa, ela pega Miguel nos braços. Oi, irmãozinho. Sou a Sofia, sua irmã mais velha. Vou cuidar de você para sempre. O bebê abre os olhos e parece focar no rosto dela. Sofia fica extasiada. Mamãe. Papai. Ele está olhando para mim. Ele já te ama, Paulo diz,
observando a cena com lágrimas nos olhos. De volta em casa, a dinâmica familiar se ajusta naturalmente. Sofia assume papel de ajudante dedicada, Paulo descobre instintos paternais que não sabia possuir, Larissa equilibra a maternidade de 2 filhos com graça impressionante. A cobertura que uma vez ecoava com silêncio agora ressoa com vida, choro de bebê, risadas de criança, conversas familiares, música suave, passos apressados, sussurros carinhosos. Numa noite, 3 meses após o nascimento de Miguel, Paulo está no terraço observando a cidade. Larissa se junta a ele, carregando o bebê. Em que está pensando? Em como tudo começou. Uma pergunta inocente de uma criança de 4 anos mudou minha vida inteira. Que pergunta? Por que você mora sozinho naquela casa grande? Na época, pensei que era curiosidade infantil. Mas ela estava identificando algo que eu me recusava a admitir, que riqueza sem amor é pobreza disfarçada. E agora? Agora entendo que verdadeira riqueza é isto: família que me ama incondicionalmente, filhos que me ensinam sobre alegria, esposa que me inspira a ser melhor. Miguel boceja e se aconchega mais no colo da mãe. Sofia aparece na porta do terraço, ainda meio dormindo. Por que vocês estão aqui fora? Conversando sobre como somos sortudos, Paulo responde. Sofia se aproxima e se aninha entre os pais. Podemos ficar aqui juntos? Claro, princesa. A família permanece no terraço, observando as luzes da cidade. Paulo reflete sobre a jornada extraordinária que o trouxe até este momento. 1 ano atrás, era um homem solitário que media sucesso apenas em números financeiros. Hoje, é marido apaixonado, pai dedicado, líder empresarial mais equilibrado. A transformação começou quando uma criança de 4 anos teve coragem de fazer perguntas simples que nenhum adulto ousara fazer. Sofia não sabia que estava desafiando o bilionário intimidador. Para ela, Paulo era simplesmente homem sozinho que precisava de família. A percepção infantil revelou verdade que Paulo escondeu de si mesmo por anos, que construir império financeiro sem construir conexões humanas resulta em sucesso vazio. Papai. Sofia sussurra. Sim, amor. Obrigada por deixar a mamãe e eu morarmos com você. Obrigado por me ensinarem o que é ser feliz. Vamos ficar juntos para sempre? Para sempre e um dia a mais. Sofia sorri satisfeita e fecha os olhos, segura no amor da família que criaram. Paulo olha para a esposa, que observa os filhos com ternura infinita. Algum arrependimento? Apenas um. Qual? Que não encontramos uns aos outros antes. Talvez não estivéssemos prontos antes. Talvez. Mas agora estamos. E isto é o que importa. Miguel boceja novamente e se acomoda para dormir. Sofia respira profundamente, completamente relaxada nos braços dos pais. A cidade continua pulsando lá embaixo, mas no terraço da cobertura, o tempo parece suspenso. Paulo fecha os olhos e agradece silenciosamente a pergunta inocente que mudou tudo. Às vezes, as maiores transformações começam com as menores sementes. Uma criança curiosa plantou a semente da dúvida sobre sua vida solitária. O amor de Larissa e Sofia regou até florescer em felicidade plena. Estou pensando em expandir o negócio, Larissa comenta suavemente. O restaurante? Nossa família. Talvez mais um bebê no futuro. Paulo sorri na escuridão. Acho que podemos nos dar a esse luxo. Qual luxo? Amor incondicional. Filhos que nos mantêm jovens. Família que torna cada dia uma aventura. Então estamos de acordo? Estamos de acordo. A conversa se dissolve no silêncio confortável da intimidade familiar. Paulo segura as pessoas que ama, observa a cidade que governa seus negócios, sente gratidão profunda pela jornada que o trouxe até aqui. Ninguém ousava encarar o bilionário intimidador. Mas uma menina de 4 anos não sabia que deveria ter medo. Sua pergunta inocente abriu porta que Paulo mantivera trancada por décadas, porta para a vulnerabilidade, conexão humana, amor verdadeiro. A resposta a essa pergunta simples se transformou na fundação de nova vida.
Uma vida rica não apenas em recursos financeiros, mas em propósito, alegria e amor incondicional. E enquanto a família permanece reunida sob as estrelas, Paulo sorri sabendo que finalmente encontrou a resposta para a pergunta mais importante de todas: o que torna a vida verdadeiramente valiosa? A resposta está dormindo em seus braços, crescendo em seu coração, vivendo em sua casa que finalmente se tornou o lar. Para sempre um dia a mais. E aí, gostou dessa história? Agora eu quero saber de você, de onde você está assistindo o vídeo. Conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Ah, e não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vêm por aí.